Recentemente também, Vossa Excelência disse que abriria uma caixa preta, né, das renúncias tributárias, né, dos gastos tributários, que eu chamo de privilégios tributários. Bom, nós sabemos que a maior parte desses privilégios foram concedidos durante o governo Dilma. 458 bilhões de reais foram concedidas no governo Dilma. E o senhor diz que boa parte desses gastos tributários são injustificados e que não se revertem em benefício para a sociedade. Mais uma vez, Vossa Excelência faz coro a liberais. Esse é o resultado da pesquisa do professor Marcos Lisboa, do professor Marcos Mendes, em relação aos gastos tributários. De fato, eles não trouxeram nenhum benefício ao país. Então, Vossa Excelência reconhece que a política econômica do governo Dilma em relação à renúncia fiscal foi um fracasso, como todos os estudos sérios e robustos que foram feitos apontam, inclusive por parte de um amigo de Vossa Excelência, professor Alexandre Schwartzman. Por último, eu gostaria de questionar o seguinte. Vossa Excelência disse que não vai haver aumento de carga tributária, mas saiu notícia, e eu quero questionar se essa notícia é verdadeira, de que Vossa Excelência está trabalhando no Senado para utilizar um projeto de minha autoria, o Marco Legal dos Games, para aumentar ou criar 2 novos tributos. Eu quero questionar Vossa Excelência se isso é verdade, porque disse que há um estudo da Fazenda sendo feito em relação a isso, e quero, no final, afirmar, Vossa Excelência, o projeto é de minha autoria e esta Câmara dos Deputados tem um compromisso de não votar carga tributária. Então, se esse texto vier com aumento de carga tributária, esse texto não será aprovado, mesmo comigo sendo autor deste projeto aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado. Em relação à caixa preta, eu acredito que nós deveríamos pensar, até pela mudança que houve no Código Tributário Nacional, nós deveríamos pensar em dar transparência aos benefícios fiscais concedidos. Sabe, do mesmo jeito que você tem um cadastro do Bolsa Família, que a pessoa recebe ali R$600, mais 150 por criança, imagina uma pessoa que recebe 600 milhões de reais. É o equivalente a 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família. E ele fica lá, dentro do orçamento, escondido. Eu acredito que nós devíamos fazer um debate muito sério, e nós estamos em diálogo com a CGU, para abrir esses dados. Até para que a população julgue a conveniência de manter aquele favor do Estado. Porque se ele não tiver uma implicação na geração de emprego, desenvolvimento, né? Se ele não tiver alguma externalidade positiva, por que mantê-lo? E 600 bilhões de reais de favor fiscal é muito dinheiro. Então, já falando um pouquinho do deputado que perguntou das metas fiscais, na LDO tem um rol de medidas de reoneração. E eu não considero, deputado, aí é uma questão conceitual, eu não considero você revogar um benefício fiscal aumento de carga tributária. Não considero. Nós estamos falando, inclusive, a própria emenda constitucional aprovada, de número 109, determina o fim dos benefícios fiscais, de metade dos benefícios fiscais em 8 anos. E ela já tem 2 anos que foi promulgada. Então, se o próprio Congresso entendeu que estava havendo um abuso em relação a esses favores, sem contrapartida, por que nós não podemos cortar 1/4 desses favores e fechar a conta do orçamento? E, conceitualmente falando, eu considero gasto tributário gasto, sobretudo quando ele é injustificado. A questão do ajuste do fiscal, aí, deputado Kim, sinceramente, aí, me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Tem que olhar para a série histórica. Se o senhor olhar as séries históricas de juro, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas, que o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Para trás e para frente.
Eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Eu não estou falando aqui do que eu acho, eu estou falando de dados objetivos. Pegue as séries históricas do real para cá, todas, repito, as séries históricas dos principais indicadores econômicos, do plano real para cá, você vai ver que tem um período em que o Brasil voou em todos os sentidos.